A palavra cleptocracia tem origem grega e quer dizer Estado governado por ladrões. Isso revelou, e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. Fazer reformas com essa classe política que aí está? Quem manda no Brasil é o STF e a classe política, o Congresso Nacional, Câmara e Senado. Nós somos reféns do Congresso Nacional e do STF. E acaba acarretando descrédito no Poder Judiciário e sem crença na justiça numa paz social. Senado aprova aumento de salário de ministros do STF para R$39 mil. Não tô de sacanagem, não. Na noite desta quarta-feira, a poucas semanas da posse do novo presidente eleito Jair Bolsonaro, o Senado Federal resolveu aprovar uma pauta-bomba que poderá comprometer ainda mais o rombo das contas públicas do país para o orçamento de 2019. Pois é, enquanto o país está com mais de 12,5 milhões de desempregados e o governo realiza uma série de cortes em programas sociais, os nossos queridos senadores, por 41 votos favoráveis e apenas 16 contra, resolveram aprovar uma proposta de aumento dos salários dos ministros do STF, que ao invés dos atuais R$34 mil, passarão a receber quase 40 mil fucking reais por mês a partir do próximo ano. Lembrando que os membros do Ministério Público, como procuradores e promotores, além de membros do Judiciário, como juízes, desembargadores e ministros, já são as ocupações mais bem remuneradas do país, ficando atrás apenas dos titulares de cartório. Tá de sacanagem, né? Só para vocês terem uma ideia, o impacto do reajuste dos salários só desses 11 ministros do STF terá um impacto de quase 3 milhões de reais dos nossos impostos. E se você tá achando que isso vai ficar só nesse aumentozinho para os ministros do STF, achou errado, pois os salários dos ministros servem de base para o teto do funcionalismo público. Ou seja, graças ao efeito em cascata, os gastos com o restante do Poder Judiciário e com todo o funcionalismo público em geral, inclusive o salário dos próprios políticos, também acabarão sendo reajustados. E a estimativa é que esse reajuste poderá causar um rombo de pelo menos 4 bilhões de reais aos cofres públicos, podendo ultrapassar a casa dos 7 bilhões em 2019. Enquanto isso, o salário mínimo dos otários dos trabalhadores brasileiros, que atualmente é de míseros 954 reaisinhos, passará para apenas 998 reais a partir de janeiro do ano que vem. Oh, que legal! Pois é, essa proposta aprovada pelo Senado ainda precisa passar pela sanção presidencial do bananão do Temer. E como tá todo enrolado com o STF, provavelmente vai acabar sancionando essa vergonha para fazer um agrado aos seus futuros algozes, né? Portanto, pessoal, mais do que nunca temos que colocar pressão nessa gente, não apenas no bananão do Temer, mas também no novo presidente eleito Jair Bolsonaro, para que essa aberração não seja aprovada. Hashtag aumento não. Hashtag veta Temer. Bom, eu sei que essa notícia não é boa, mas dá like aí e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, pois quanto mais pessoas forem informadas sobre essas picaretagens, mais pressão a gente poderá colocar nesses vagabundos. Esse aumento é, na minha opinião, uma verdadeira excrescência, um desrespeito ao contribuinte desse país, aquele que paga impostos nesse país. Não tem como aceitar que se discuta nesse momento aumento salarial para ministro do Supremo Tribunal Federal. Fora que esse aumento vai gerar impactos em cadeia. Da parte do Poder Judiciário, como presidente do Supremo Tribunal Federal, tenho dito também de maneira pública que o país tem 3 desafios imediatos a vencer, que é a questão previdenciária, a questão fiscal e a segurança pública. E da parte do Supremo Tribunal Federal, estamos abertos a esse diálogo institucional para estabelecermos um pacto republicano, como já houve no passado e que trouxe leis benfazejas.
Inclusive, as leis que tratam do combate à corrupção, o presidente Jair Bolsonaro, foram frutos de pactos assinados entre os presidentes da República, presidente do Supremo, da Câmara e do Senado. E por isso, então, esse diálogo é fundamental, porque estas leis, que antes eram projetos, foram aprovadas e transformaram o Brasil. E da nossa parte, nós estamos abertos a discutir um novo pacto republicano que enfrente esses 3 desafios. Era isso que eu gostaria de dizer. Embora o país e a nação, com certeza, tenha outros desafios, Vossa Excelência tenha também as suas outras propostas e outros projetos. Mas, da parte do Supremo Tribunal Federal, nós temos a convicção de que a nação precisa superar esses 3 graves problemas: a Previdência, a questão tributária e fiscal e a questão da segurança. Alguém aí já ouviu falar que falta dinheiro para deputado? Alguém aí já ouviu falar que falta dinheiro para senador? Alguém aí já ouviu falar que falta dinheiro no judiciário? Que falta dinheiro para desembargador? Que falta dinheiro nos tribunais de justiça, onde eles vivem uma vida nababesca às nossas custas? Alguém aí já ouviu falar que falta dinheiro para ministro? Para ministro do Supremo? Para ministro do STJ? Alguém aí já ouviu falar? Não só para ministro, vamos esticar. Alguém aí já ouviu falar que falta dinheiro para essa alta casta do funcionalismo público e seus assessores muito bem remunerados? Alguém aí já ouviu falar que faltou combustível para levar parlamentar para cá ou para ali ou para acolá? Alguém aí já ouviu falar que algum deputado, seja estadual, seja federal, algum senador, deixou de sair porque não tinha um carro de luxo esperando na porta do órgão público pago com o nosso dinheiro? Não, né, gente? Sabe por quê? Porque isso não existe. Isso não existe. A alta casta do funcionalismo continua metendo a mão e tendo privilégios. É o Brasil dos privilégios. É privilégio de um lado e policial passando fome do outro. É privilégio de um lado para essa alta casta do funcionalismo e criança morrendo por falta de respirador em hospital do outro. Então, vamos acordar, minha gente. Vamos acordar. Passou de todos os limites. Passou de todos os limites. Não dá mais. Tem que ter uma reforma. Que reforma? A reforma dos privilégios. Não dá. Não dá para corrupção não ser crime hediondo. É hediondo. Mata. Mata. Mata criança. Mata idoso. Mata quem sofreu um acidente. Corrupção mata. Nós pudemos naturalmente entregar aquilo que foi feito pelo nosso governo ao longo desses 2 anos e meio e ainda o que resta a fazer. E, naturalmente, o que resta a fazer para apreciação soberana do presidente eleito. Disse mais, que nós estamos aqui dispostos, naturalmente, a colaborar intensamente, não é uma colaboração apenas formal, mas é uma colaboração verdadeira, e até pedir à Sua Excelência, o presidente eleito, que nos mandasse eventuais projetos que ainda estejam em andamento na Câmara e no Senado, sobre os quais haja interesse de que ainda agora se possa aprová-los. Se for assim, nós envidaremos todos os esforços para esta aprovação. Primeiro, o que nós temos no Brasil não é um negócio de 5 anos, 10 anos. Nós estamos falando de 30 anos. O senhor está se referindo a esse sistema de se fazer política e de se fazer negócio com o Estado. Isso é que existe. Então, tudo que está acontecendo era um negócio institucionalizado. Era uma coisa normal. Em função de todos esses números de partidos, onde o que eles brigavam era por quê? Por cargos? Não, todo mundo sabia que não era. Era para orçamentos, votos. Que eles queriam ali colocavam, os partidos então colocavam seus mandatários com a finalidade de arrecadar recursos para o partido, para os políticos. E isso é há 30 anos que se faz isso. Quer dizer, o que me surpreende, lhe digo, e eu procurei colocar de uma forma
muito clara aqui, mas infelizmente não pode se estender muito, mas eu quero ter a oportunidade de enfatizar. O que me surpreende é quando eu vejo todos esses poderes, a imprensa, tudo realmente como se isso fosse uma surpresa. Me incomoda isso. Gente, para começar, por que tem gente morrendo nas unidades de saúde, nos pronto-socorros país afora, por falta de equipamentos básicos? Que tipo de crime é quando uma criança morre por falta de um respirador, por exemplo, ou por falta de um leito, e eu estou dizendo para você que não falta dinheiro para a saúde? O crime é de homicídio. É de homicídio. Os nossos gestores cometem crime de homicídio. E você estique isso para a segurança pública, porque é exatamente a mesma coisa. Não falta dinheiro no raio do Brasil. O que falta? Falta gestão, falta competência e sobra roubalheira. Minha gente, nós pagamos uma baba por conta da roubalheira só na Petrobras, só do Petrolão. Se espalhe isso aí em todas as outras estatais, nos órgãos públicos, no aparelhamento desgraçado. E sem contar os benefícios que sobram em todos os cantos. Era um sonho meu chegar a diretor e quem sabe chegar a presidente da companhia. Mas, desde o governo Sarney, governo Collor, governo Itamar, governo Fernando Henrique, todos, governo Lula, governo Dilma, todos os diretores da Petrobras e diretores de outras empresas, se não tivesse apoio político, não chegava a diretor. Isso é fato. Pode ser comprovado. Eu passei lá na carceragem, lá em Curitiba, 6 meses preso lá. 6 meses dentro da carceragem. Até que resolvi fazer a delação do que tudo que acontecia na Petrobras, e não só na Petrobras. Isso está no noticiário, o que acontecia na Petrobras acontece no Brasil inteiro. Nas rodovias, nas ferrovias, nos portos, nos aeroportos, nas hidrelétricas. Isso acontece no Brasil inteiro. É só pesquisar. É só pesquisar. Porque acontece. Como é que pode ficar último sem crescer há 4 anos? Não é imaginável isso. O senhor mencionou todas essas qualidades, mas o Brasil também é um país que vai isentar de tributos as petroleiras estrangeiras que vão vir explorar o nosso pré-sal. 40 bi por ano, 1 trilhão em 25 anos. Qual é a perspectiva que o povo tem diante disso? Assim, Mariana, para os ricos, tudo, para nós, uma reforminha atrás da outra. Qual que é o problema do Brasil? É falta de dinheiro. É isso. Nós perdemos de arrecadação em 3 anos e meio 27 bilhões de reais. Por que os estados não estão nem pagando salário? Não há na história do Brasil uma recessão do tamanho que nós tivemos nos últimos 3 anos. Não é falta de dinheiro, é mau uso e má administração do dinheiro, porque só esse ano nós já pagamos 1 trilhão em impostos. Não é possível que falte dinheiro. O que falta é ética na hora de administrar o dinheirinho. Tem 51 milhões no apartamento lá do Gedel. Não, mas isso é outro problema, isso é roubo. O apartamento seria usado pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima. Esse valor total é de inacreditáveis 51 milhões de reais. Na verdade, um pouco mais do que isso. 51 milhões 30.866 reais e 40 centavos. Uma parte desse valor, em dólares, a PF usou 7 máquinas e levou o dia inteiro para finalizar a contagem. Essa é considerada a maior apreensão já feita pela Polícia Federal de dinheiro em espécie. Os policiais se depararam com 8 malas e 6 caixas com notas de 50 e 100 reais e tiveram que usar 2 caminhonetes para fazer o transporte. As malas com dinheiro estavam no apartamento 201 deste prédio no bairro da Graça, área nobre de Salvador. Ato solene de celebração da Constituição brasileira, como fiscal da lei e guardião da Constituição, o Ministério Público é defensor da sociedade, das instituições, do interesse público, combate o crime e defende direitos fundamentais. Nestas 3 décadas, esteve firme na defesa da Constituição, de liberdades,
do interesse público na defesa da pluralidade em favor da democracia e do meio ambiente. O valor desta celebração transcende este momento, singular na história brasileira, porque lembra ao nosso povo que a Constituição inaugurou o regime democrático que tem na defesa da dignidade e da liberdade humanas a centralidade de suas normas. Desde então, as instituições brasileiras tornaram-se muito mais fortes e atuam para garantir uma sociedade justa, livre e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos